Olá, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Hoje, com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, aqueles que estão à sua volta, para que juntos nós possamos compartilhar desse tempo aprazível, a qual Deus tem mostrado grandiosamente a sua bênção na nossa vida. O Senhor é bom e nós sabemos que a sua misericórdia dura para sempre. A Hora Nazarena é uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, e o propósito é trazer crescimento pessoal e espiritual para a sua vida. Hoje nós vamos meditar num texto da Palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que vai dizer o seguinte, a Palavra do Senhor. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Normalmente as pessoas costumam pegar esse texto e achar que Deus está falando a respeito do céu, ou que Paulo está falando a respeito do céu, já que ele teve a experiência de ter ido até o terceiro céu. Mas se nós formos ver bem claro, o versículo começa assim, mas como está escrito? Se Paulo está falando que estava escrito, isso nos mostra claramente que essas palavras não eram unicamente dele, mas que ele já tinha visto ou ouvido de algum lugar. É claro que algumas pessoas atribuem esse texto a alguns livros apócrifos, ou seja, alguns livros que foram considerados não inspirados. Mas quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós encontramos esse texto, talvez escrito de uma outra forma, mas com o mesmo significado. E é claro que Paulo está apontando aqui para o livro do profeta Isaías, quando ele quer dizer esses fatos. Então, se Paulo não está falando do céu, do que ele está falando? O que ele está falando que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele? Paulo está falando, sim, do diferencial daquele que encontra Cristo e aquele que não encontra Cristo. Ou seja, aquele que encontra Cristo, os olhos são abertos e ele consegue enxergar aquilo que o ser humano não consegue enxergar por ele mesmo. Então nós começamos a encontrar ou enxergar coisas maravilhosas naquilo que às vezes muitas pessoas acham horrendo. Por exemplo, o crente, aquele que quer em Cristo, quando passa por dificuldades, ele sabe que pode glorificar a Deus, porque sabe que naquelas dificuldades o nome do Senhor será exaltado, o nome do Senhor será glorificado, e aquilo é uma grande oportunidade para que ele possa se aproximar do Senhor. Também o diferencial é que aquele que está em Cristo, o seu entendimento é diferenciado, e os seus ouvidos também. Então ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ouviram o quê? Porque aquele que não conhece a Cristo, ele não consegue ouvir a voz de Deus. Ele não consegue perceber, sentir Deus falando com ele, porque os olhos deles, os ouvidos deles estão fechados. Veja que quando Jesus Cristo estava com seus discípulos, muitas das vezes os discípulos chegavam para Jesus e perguntavam para ele, Senhor, por que prega a eles com palavras e a nós fala liberalmente? Jesus então fala para eles que a eles ainda não era dada a revelação, e por isso ele pregava com palavra, mas aos discípulos, aqueles que estavam à sua volta, o Pai já o tinham revelado através de Cristo. Então com isso o Senhor falava com eles de maneira diferenciada, de maneira direta. Então, muitas das vezes nós podemos perceber que algumas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Deus tem falado, e os homens continuam nas suas mesmas iniquidades, nos seus mesmos pecados, nas suas mesmas plataformas de derrotas, de coisas inferiores, de tanta coisa que são iniquidades e terríveis aos olhos de Deus, porque esses ouvidos ainda não aprenderam, ainda não ouviram a voz do Senhor. Por último, ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração. Esse termo coração, ele não se refere ao órgão, e sim ao centro de sentimento e conhecimento. Então ele está dizendo que os homens ainda não têm o entendimento das coisas de Deus. E isso é verdade. Quantas vezes as pessoas param para ficar perguntando por que isso, por que aquilo? Certa vez
a filha de Billy Graham, estando em um programa de televisão, foi-lhe feita a seguinte pergunta: por que Deus permite que tais coisas aconteçam? Fazendo uma menção ao 11 de setembro. E ela deu apenas uma resposta simples, né? Tiraram Deus das escolas, tiraram Deus das repartições públicas, tiraram Deus da vida cotidiana dos americanos, e agora se pergunta por que Deus permite essas coisas. Não fomos nós que falamos que não queríamos mais Deus no nosso meio? Então a gente percebe isso, né? Ou seja, o homem natural ele não tem entendimento das coisas de Deus. Ou ele muitas das vezes culpa Deus por algo, ou ele muitas das vezes tira Deus, né, de todas as coisas porque acha Senhor de si. Então, nisso nós podemos aprender que se os nossos olhos estão abertos, os nossos ouvidos estão abertos, o nosso coração está aberto, nós somos privilegiados porque nós poderemos alcançar tudo aquilo que Deus preparou para aquele que o ama. Se você tem esses sintomas, vamos dizer, esses sentidos, melhor dizendo assim, né, então você poderá desfrutar de tudo que Deus preparou, porque Ele te ama. Deus te abençoe, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor abriste os nossos olhos, abriste os nossos ouvidos, abriste os nossos corações. Hoje nós podemos ver, podemos ouvir e podemos perceber, entender a sua palavra, a sua vontade, o teu querer. Que mais pessoas o Senhor possa estar fazendo, ó Deus, esse milagre tão grande. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão, Deus abençoe, minha irmã. E como é bom nós podermos juntos estar louvando a Deus, esse Deus maravilhoso que tanto tem falado aos nossos corações. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Fique na paz, Deus te abençoe.